E mais, nunca mais, os negacionistas, essas tranqueiras que governaram esse país, vão voltar a governar esse país. Nunca mais, porque o povo não vai permitir. Nós não temos que permitir que o negacionismo volte a destruir esse país. Porque se não fosse a energia de vocês, se não fosse a disposição de vocês, se não fosse a confiança de vocês, você pensa que eu vou esquecer 580 dias de cadeia, se não fosse vocês na rua lutando para me libertar? Vocês acham que eu vou esquecer? Vocês acham que eu vou esquecer um dia o povo brasileiro ter coragem de votar num ser analfabeto para ser presidente da República 3 vezes? Eu não vou. É por isso que eu faço questão de dizer, eu não sou eu sou vocês. E é por isso que vocês têm que estar nessa luta. Cada vez que eu falar alguma coisa, você pode ter certeza, eu estou pensando em vocês. Isso é muito importante. É muito importante porque sabem vocês que depende da qualidade dos deputados e das deputadas que vocês elegerem. Depende da qualidade dos senadores, dos governadores e do presidente da República que vocês elegeram. Se a gente vai melhorar ou se a gente vai piorar. Cada um de vocês sabe o que acontece. Cada um de vocês sabe que nunca deu certo colocar a raposa para tomar conta de um galinheiro. Nunca deu certo. Por mais que a raposa pareça mansa, por mais que ela diz que não vai morder, ao colocar a raposa dentro do galinheiro, o resultado será que ela vai comer todas as galinhas que tiver no galinheiro. Vocês sabem que para cuidar do povo pobre desse país, para cuidar das pessoas que mais necessitam, é sempre uma luta sem trégua. É sempre um trabalho muito árduo, que nós temos que vencer muitas barreiras. E muitas barreiras. Vocês estão lembrados quando nós criamos o Bolsa Família, que era chamado Fome Véricles, era só R$50. Não era só R$50. Mas nós tivemos que enfrentar durante muitos meses. E o Lula vai criar um bando de vagabundo que não quer trabalhar, porque vão viver agora às custas do projeto Fome Zero. As pessoas agora não querem trabalhar por conta do Bolsa Família. As pessoas não querem trabalhar por conta do BPC. As pessoas não querem trabalhar por conta disso ou daquilo. E eu vou dizer para as pessoas, quando é que uma pessoa quer trabalhar? Pague um salário decente e melhore a jornada de trabalho. É isso que vai fazer as pessoas quererem trabalhar em qualquer lugar. Porque ninguém gosta de viver de favor. Ninguém gosta de viver a vida inteira de políticas públicas. A coisa que dá mais orgulho para um ser humano é ele poder ter uma profissão, ela poder trabalhar, homem e mulher, no final do mês, levar para o sustento da sua família o resultado daquilo que é o resultado do trabalho com seu suor e com seu sangue. É isso que as pessoas têm que entender, que é o que nós queremos. As pessoas têm que entender que é isso que nós queremos. Que as pessoas acham que o cara é vagabundo porque está recebendo auxílio-defeso. O cara é vagabundo porque ele está recebendo auxílio-desemprego. Tudo que é política criada para minimizar o sofrimento das pessoas, transforma as pessoas em vagabundo. Transforma a pessoa em idônea. Transforma a pessoa numa pessoa que está cometendo um ilícito. Quando, na verdade, o que nós queremos, pura e simplesmente, é garantir a todo e qualquer brasileiro e toda e qualquer brasileira, independentemente da idade, independente da cor, independente da religião, o direito de tomar café de manhã, almoçar, jantar, ter acesso à cultura, ter acesso ao emprego, ter um trabalho decente e ter o direito de aprender uma profissão. Porque vocês sabem o que é uma profissão. Vocês sabem o que é uma pessoa com profissão e uma pessoa sem profissão. Eu digo sempre, antes da gente criticar um morador de rua, antes da gente chamá-lo de vagabundo, é importante que a gente saiba por que ele foi parar na rua. Possivelmente a causa que o levou para a rua é por conta do comportamento desse que o chama de vagabundo, que na verdade não se comporta com o respeito
a dignidade humana que todo mundo deveria se comportar. E esse país, mesmo a gente diminuindo a desigualdade no maior nível da história, ainda é um país muito desigual. Os ricos ainda são muito ricos, mesmo a gente aprovando agora o não pagamento do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. É preciso fazer mais, porque ainda há muita concentração de renda nesse país. E nós estamos apenas começando a fazer a transformação que esse país precisa. E vamos fazer. Vai custar, mas nós vamos fazer. Vai dar trabalho, mas nós vamos fazer. Vai ter muitas reuniões, Gleice, muita conversa, muita reunião com deputado, com senador, não tem problema, mas nós vamos fazer. Porque fazer as coisas, para mim, é uma profissão de fé. Não é um programa de governo. É que esse país pode e deve. Esse país tem condições de melhorar muito a qualidade de vida das pessoas e fazer com que as pessoas voltem a ser solidárias. Nós precisamos acabar com essa coisa do ser humano está virando algoritmo, em que ele está perdendo a solidariedade, a fraternidade. E muitas vezes, a gente se esquece que se a gente não recuperar o humanismo que existe dentro de nós, vai ser muito mais difícil a gente construir a sociedade justa que todos nós sonhamos. Queridas companheiras e queridos companheiros, hoje é um dia que eu estou muito feliz, porque a cada dia que passa na minha vida, eu tenho que provar que alguma coisa boa pode acontecer. Eu sempre conto a minha história para as pessoas não esquecerem. Eu nasci numa região do país em que possivelmente muitas crianças morriam antes de completar 5 anos de idade de fome. E naquele tempo, quando a gente morria sem ser batizado, a gente era enterrado como pagão. Quem é nordestino sabe do que eu estou falando. Eu vim para São Paulo agarrado no rabo da saia de uma mãe, com 8 filhos, que veio para São Paulo à procura do marido dela, que tinha engravidado ela de mim, em fevereiro de 1945. E eu só fui ver meu pai com 7 anos de idade. E quando nós chegamos em São Paulo, depois de 13 dias de viagem de pau de arara, comendo rapadura e farinha, e tomando água sem tratar do Rio São Francisco, quando nós chegamos em São Paulo, a minha mãe, ao pensar que ia encontrar o marido que ela amava, quando ele largou a gente, minha mãe encontrou meu pai casado com outra mulher, já com 4 filhos a mais. A minha mãe não se desesperou. A minha mãe tomou uma decisão. Eu vou criar meus filhos sozinha. E ela teve coragem de largar do meu pai e criar 8 filhos sozinha. Cada um ia fazer aquilo que sabia. Eu estou entrando nesse assunto agora, porque eu vou entrar num outro assunto mais grave, que é a violência contra a mulher brasileira ou contra a mulher no mundo. E eu não quero misturar os assuntos. Eu só quero dizer às companheiras, aos companheiros e companheiras que trabalham como assistente social nesse país, de que o trabalho que vocês fazem é possivelmente um trabalho mais dignificante do que o salário que vocês recebem. Muito mais. Mas a história se repete. Quem paga acha que é muito. Quem recebe acha que é pouco. E assim a gente passa pelo planeta Terra, sempre achando que ganha menos, e quem paga sempre acha que está pagando mais. Eu sei que é pouco, porque eu sei o que é tratar dos outros. Eu sei o que é ter paciência. Eu sei o que é ter humanismo. E eu queria dizer para vocês que o SUAS possivelmente seja das coisas mais importantes que nós criamos. E se agora tem uma PEC para ser votada, eu não posso prometer, porque eu sou presidente da República. Mas é preciso que a gente pelo menos estude qual é a viabilidade econômica da gente ter um dinheiro fixo, para não ter que ficar brigando pelo orçamento todo ano. E eu acho que pelo trabalho que vocês apresentaram por esse país, nesses anos todos, vocês ganharam respeitabilidade, vocês ganharam credibilidade, e vocês passaram a ser uma referência neste país, para a gente poder mostrar ao mundo que nós não somos melhor do que ninguém, mas não tem ninguém melhor do que nós também.
Nós somos no mínimo iguais. Agora, companheiros, eu queria entrar num assunto que começou a ficar mais caro, porque ele começa a aparecer com mais velocidade nos meios de comunicação. Eu disse lá em Pernambuco que eu levantei domingo passado, não esse agora. Eu levantei o outro domingo para tomar café com a Janja e chego na beira do café, a Janja estava chorando. E eu perguntei o que foi. Era porque uma mulher tinha sido arrastada pelo ex-namorado por mais de 1 quilômetro. Quem sabe vingança pelo fato da mulher dizer ou estar conversando com outro. Depois eu vi uma notícia. Um cidadão pegou a sua mulher grávida com mais 3 filhos. Teve a coragem de fechar a mulher dentro de casa e tocar fogo. Depois o outro cidadão resolveu descarregar 2 pistolas da sua mulher. Ontem à noite eu vi um cidadão que é médico bater na mulher no meio da rua. E eu fico pensando, combater o feminicídio, combater a violência, é uma tarefa das mulheres? Me perdoe, meus queridos companheiros homens, é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa, porque é muito raro, ou quase nunca, a gente vê uma notícia da mulher que bate no marido. Se por acaso acontece, ele vai ficar com vergonha e não vai contar para ninguém. Nós temos um caso em Alagoas, de uma mulher chamada Vilma Bulhões, que batia com a toalha no marido. Mas a verdade nua e crua, aqui a violência só... E esse lado é masculino. Porque não é uma coisa milenar. O homem nasceu para ser dono. Ele acha que quando ele casa, ele é dono da mulher. Ele quando namora, ele é dono da noiva. Ele acha que as pessoas viram propriedade como se fosse um animal, ou como o senhor de engenho tratava os escravos. Era uma propriedade deles. E eu acho que a gente só vai resolver esse problema quando a gente assumir a responsabilidade de compreender que quem tem que mudar de comportamento não são as mulheres, são os homens que têm que mudar de comportamento. Nenhum homem, por maior que seja o motivo, ele tem o direito de levantar a sua mão para dar um tapa na pessoa que mora com ele. Minha mãe dizia: meu filho, se você um dia brigar com a sua mulher, se você tiver vontade de bater nela, é melhor você sair de casa e deixar a sua mulher viver tranquila e nunca levantar a mão para bater nela. A minha mãe, que era analfabeta, minha mãe não sabia fazer um ó com um copo, mas ela tinha educação e ela passou isso para os filhos dela. E eu estou pensando que aqui no Brasil nós vamos ter que criar um movimento. Esse dia eu fiquei feliz porque eu vi o Moisés, o presidente do sindicato de São Bernardo do Campo, na porta da Mercedes-Benz, falando para os companheiros homens que está na hora da gente mudar de comportamento. Está na hora. Muitos homens são covardes no bar, muitos homens são covardes na fábrica, mas quando chega dentro de casa vira herói e quer bater na mulher. Então é importante que a gente saiba que é uma questão, não é apenas de lei. Porque se você analisar bem, não tem como punir aquele cara, sabe, que deu 67 socos na mulher dentro do elevador. Nenhuma punição pode castigar um cidadão grosseiro como aquele. Então é um problema eminentemente educacional. Nós vamos ter que começar a aprender na escola. Nós vamos ter que aprender na escola. Nós vamos ter que educar os nossos filhos, porque o homem tem um defeito. O homem quer que o filho dele seja machão. Ele tem que ser machão. Às vezes, com 14 anos, o pai já quer levar o moleque para fazer sexo com a prostituta, porque ele tem que provar que ele é homem. E a mulher ele quer que case virgem. É educacional. É educacional. É preciso que nós mudemos de comportamento. Nós, como é que eu criei os meus filhos? Como é que vocês criam os filhos de vocês? Como é que a gente aprende na escola? Não é normal o grau de violência contra a mulher, o assédio, a provocação. Não é normal, não pode acontecer. E muitas vezes as mulheres não fazem a denúncia porque elas têm medo. Tem medo de que a vingança seja maior. Ah, vai colocar a tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa, mas quem está dentro de casa sozinha é a mulher. E o safado aparece. E quando aparece mais nervoso. Olha, se até um presidente da República que tentou dar um golpe nesse país, tentou tirar a tornozeleira dele,
Imagine-se, é muito importante que nós homens, eu estou dizendo nós homens, não é porque eu não quero as mulheres na luta, não. É homem e mulher junto. Mas eu estou dizendo nós homens, porque eu vou convocar, Gleice, uma reunião com os poderes da República. É importante envolver o Congresso Nacional, Senado e Câmara, a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça dos Estados, os sindicalistas, sabe, os evangélicos, eu preciso de todo mundo. A gente fazer um mutirão para esse país, um mutirão educacional, para que o homem, quando ele tiver vontade de bater para uma mulher, ele pega o seu sapato e bata na sua cabeça. Não se vingar da mulher. É porque a mulher não tem obrigação de levantar 2 horas da manhã para colocar comida para um cara que estava bebendo. O cara não pode entrar no banheiro e ficar gritando: minha cueca, amor, minha toalha. Essa mulher não leva a apanha. Então, é importante, Márcia, que o governo crie as condições de facilitar a denúncia, crie as condições de proteção. Mas a verdade nua e crua é essa, companheiros, aqui é só para os homens mesmo. A verdade é que nós temos que mudar. Nós, homens, temos que mudar de comportamento. E isso a gente aprende na escola. A gente aprende no berço. Nós temos filhos, homens, nós temos que reeducá-los. Na escola, a professora dos professores tem que reeducar as crianças. A gente não pode deixar que isso se transforme numa coisa normal. Nós precisamos despertar no povo brasileiro e na humanidade o direito da indignação. Nós temos que ficar indignados com a violência contra as mulheres. Por isso, eu queria vir aqui para dizer para vocês, durante muito tempo da minha vida, eu sempre achei que era uma coisa de vocês. É porque se não toca, se a dor não é na gente, aí isso não é meu. Esse negócio de briga de marido e mulher, a gente não se mete, sabe? Porque sabe o que acontece? Se a mulher apanhar uma vez e ela não reagir, ela vai apanhar a segunda. Se ela não reagir, vai apanhar a terceira. Aí vira um hábito. E não é só gente pobre, não. Não é só no meio da pobreza, não, na favela. É na classe média. As pessoas têm vergonha de contar. Ninguém quer contar que eu apanhei do meu marido, porque meu marido é médico, é dentista, é advogado, é engenheiro. Não. Isso independe do dinheiro que tem no bolso. Isso depende da educação que recebeu. Então, companheiros e companheiras, eu vou dizer uma coisa para você. Mulheres unidas jamais serão reprimidas. Mas é pouco. É uma coisa que está na nossa cabeça. Eu vou contar uma coisa para vocês. A mãe da Marisa era uma italianinha desse tamanho. Quando eu casei com a Marisa, ela falava assim: minha filha, se um dia seu marido chegar aqui em casa bêbado, não brigue com ele. Não brigue. Coloque ele na cama. No outro dia, às 6 horas da manhã, você vai para cima dele. Porque se você for brigar, quando o cara está tomado de cachaça, ele vai ficar mais violento. Essa é uma lição de uma velhinha italiana me deu. Sabe? Então o que eu acho, gente, é o seguinte: nós temos que tentar mudar de comportamento. Eu não sei como é. Eu sinceramente não sei se vocês sabem. Mas eu acho que nós todos juntos poderemos encontrar uma saída. Sem transferir responsabilidade. Não é um problema, às vezes o cara bate na mulher, aí com 2 meses ele está solto. Se ele tiver dinheiro, então ele nem preso vai, sabe? Então é preciso que a gente mude. Eu quero dizer para vocês, eu estou assumindo a responsabilidade como presidente da República de criar uma situação de fato para ver se a gente consegue fazer uma reversão nessa situação. Eu sei que está uma época difícil, porque está no final do ano e todo mundo já começa a sair de férias, todo mundo já começa a querer viajar e está muito difícil a gente fazer reunião. Mas eu vou tentar e vocês podem saber. Eu tenho um compromisso. Eu assumi um compromisso em Pernambuco, na Petrobras. Depois eu assumi na cidade de Cupira, acho que foi. Depois eu assumi um compromisso no Ceará com as professoras. E estou assumindo compromisso com vocês. Eu vou fazer dessa luta a minha luta. Não vou deixar de cuidar do que eu tenho que fazer. Porque eu fui eleito para governar esse país. Fui eleito para governar e vou governar. Porque se tem uma coisa que eu tenho orgulho de provar, é quando terminar o meu mandato eu dizer: um metalúrgico sem diploma universitário é mais competente do que toda a elite brasileira que governou esse país durante séculos e séculos.
E quero que vocês saibam, e eu vou dizer uma coisa para terminar. Eu quero que vocês saibam por que eu sou assim. Eu sou assim porque eu não sou eu. Eu vou repetir porque eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês se convençam. Eu não tenho formação para fazer o que eu faço. O que eu faço é porque eu não sou eu. Eu sou um pouquinho, uma célula de cada um de vocês, que dá esse todo, que me faz fazer as coisas que eu faço. Quando eu estiver fazendo, vocês podem ter certeza que são vocês que estão fazendo. Pode ter certeza que são vocês as pessoas que estão fazendo. Estou pensando em vocês, porque é para vocês, e foi por vocês que eu fui eleito presidente da República, e é para nós que eu tenho que governar. Não é para a elite brasileira, é para o povo brasileiro. Então, meus companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam. Quero que vocês saibam. Eu não sei quantos 180 a gente tem, companheira. Quanto tempo a gente tem, Marta? Quantos números a gente tem para mulher discar? Quantos números a gente tem para mulher discar? 180. Só 180. Agora, nem toda mulher também, às vezes, disca 180, porque ela tem medo. Ela precisa ficar no anonimato. Então, companheiras e companheiros, eu quero que vocês saibam, quando eu saí da cadeia, eu fui visitar, e depois de visitar o Papa Francisco, eu fui no Conselho Mundial de Igreja. Eu queria começar uma luta para criar uma indignação na sociedade contra a fome. Porque o mundo produz 2,5 vezes a quantidade de alimento que o ser humano consome. Por que as pessoas passam fome, então? O ano passado, o mundo gastou 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. Com 20% disso em armas. Com 20% disso a gente acabava com a fome no mundo. Tá? Então, eu queria indignar. Agora eu acho que o nosso problema é indignar a nossa humanidade, mas sobretudo o ser humano, sobretudo o ser humano macho, com relação ao comportamento dele diante das mulheres. Porque muitas vezes não sai no jornal. Sai no jornal quando acontece uma coisa assim, mas muita gente sofre, não aparece no jornal e ninguém conta. E é preciso que haja uma relação de confiança entre nós. O governo tem que confiar em vocês, confiar no governo, confiar nas instituições, para que vocês possam fazer as denúncias. Porque nós temos que ir atrás, porque não é normal. Eu, sinceramente, estou estarrecido com a quantidade e o aumento da violência contra a mulher. Estou estarrecido, muito estarrecido. Então eu quero terminar a minha fala aqui dizendo para vocês. Eu estou com 80 anos de idade. Eu estou para parar a minha luta política desde 78. Quando eu fui reeleito no sindicato em 78, eu falei para minha mulher, esse é meu último mandato, porque eu vou desistir e vou cuidar de vocês. Aí eu inventei um partido. Aí eu que não queria ser candidato a vereador, fui candidato a governador, perdi, candidato a deputado, me elegi, candidato a presidente, perdi, candidato a presidente, perdi, candidato a presidente, perdi. Quando eu estava cansado de perder, vocês me elegeram. Pois bem, então, eu estou com 80 anos de idade, mas vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente com 40 ou 50 que não tem 20% da causa que eu tenho para lutar por esse povo. Não é que eu tenho muita saúde, eu tenho uma causa. E quem tem uma causa não fica velho. Os anos passam, mas a disposição é a mesma. E é por isso que eu me sinto menino. Portanto, companheiros, eu quero terminar, Érico, dando parabéns ao trabalho que você faz, Marta, ao trabalho que você faz, a todos vocês. E, sobretudo, um beijo no coração de cada mulher e de cada homem. Que Deus nos ajude a fazer mais uma grande vitória nesse país. Um abraço, gente, e até o próximo encontro, se Deus quiser.